者の皆さん、こんにちは。毎回動画見に来てくださってどうもありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか皆さん。俺がずっと絶好調なままなんですよ。暑いけど、暑いだけné. Pessoal, tá quente ou tá frio? Hoje tá frio. Hoje tá quente. Ué, mas tá quente ou tá frio? Tá quente ou tá frio? Quando você sente numa situação de tá quente ou tá frio, quando você entra numa empresa, ao assinar um contrato, lá tá lá o contrato, ó, você ganha 1.100 por hora. Tá escrito lá, 1.100. Salário, Jikyu. Em Nihongo, em japonês, vai ter escrito Jikyu. Traduzindo para português é pagamento por hora. Jikyu, né? Se for Gekyu, é pagamento por mês, mensal, né? Só que eu tô falando no caso do Jikyu. Jikyu é pagamento por hora. Tá lá, 1.100. Exemplo, né? 1.100. Aí tá lá em Jikyu, salário 1.100. Aí lá embaixo tá uma cláusula escrito observação. Se você não completar o mês inteiro, passa a ser 1.000. Passa a ser 1.000 ienes. Então, vamos supor que você trabalha lá, ou tantos dias lá, tá trabalhando lá, e depois lá tá escrito, se você não trabalhar o mês inteiro, aí vai estar escrito como se fosse 1.000. Caso do contrário, vai ser 1.000. Mas o salário lá tá 1.100. O salário 1.100, ele não tem que ser destruído por uma observação. A empresa ela não pode multar, colocar como se fosse multa alguma coisa. A empresa não pode fazer isso. Então, se você ganha lá a empresa para te fisgar, para você vir trabalhar com eles, a empresa prometer para você, ó, 1.500 ienes para você vir trabalhar. Aí você vem e é atraído com um salário alto de 1.500 ienes por hora. Aí você entra lá na empresa querendo trabalhar e ganhar 1.500 por hora. Por isso que eu larguei do outro serviço ganhando 1.200. Por isso que eu tô aqui, porque eu vi numa propaganda escrito 1.500. Por isso que eu tô aqui. Aí para você ganhar esse 1.500, lá tá escrito no contrato milão, exemplo. Tá escrito milão. É salário, tá escrito milão. Só que lá embaixo dá uma observação no contrato, tá escrito 1.500. Se você completar o mês inteiro, trabalhar 2 meses inteiros, completa, aí vai ser milão, vai ser 1.500. Então, aí o funcionário ele fica acreditando que desde o começo ele já está trabalhando como 1.500. A empresa ela não pode fazer esse chove no molha, esse tá quente, tá frio. A lei manda que as empresas seja clara. Ou é ou não é. Ou é tá frio ou tá quente. Ou você ganha 1.100, ou você ganha 1.000, ou você ganha 1.500. Tá, aí tem que estar lá no item salário 1.000. Então, se é 1.000 que está escrito salário, então você está ganhando 1.000. Mas se está nesse campo salário aqui, fulano, você me prometeu 1.500. Por que está 1.000 aqui? Que na verdade, isso aqui é uma fachada só. Só que você vai trabalhando, mas na verdade, no final das contas, a gente paga 1.500 para você, tá? Essa conversa é para dormir. Porque se é para me pagar 1.500, no item salário, no item escrito salário 2 pontos, na frente do salário tem que estar escrito os 1.500, não tipo 100 milão, aí conforme for a gente paga 1.500. Conforme também não for, a gente volta a pagar 1.000, tá? Como se fosse assim, como se fosse uma punidade, como se fosse uma punição, como se fosse uma multa. A lei não permite multar, a lei não permite dar uma penalidade, uma multa, como se fosse um safanão no funcionário, porque ele não cumpriu tantos dias, por isso que a gente vai pagar tanto. O que a empresa pode estabelecer é um período de experiência. Exemplo que para você ganhar 1.500 ienes, né, a gente paga para você 1.500 para trabalhar aqui na empresa, tá? Só que para acostumar, para aprender o trabalho, o serviço onde você vai trabalhar, aí você vai passar por 2 semanas aprendendo, treinando, tá? Então essas 2 semanas a gente vai pagar 1.000 ienes,
tá ok? Depois do prazo do término dos 1.500, depois do prazo do término das 2 semanas, quer dizer, me perdoe, aí a gente está pagando 1.500 por hora a partir dessas 2 semanas depois. Quer dizer, vamos supor que a empresa estabelece dia 1 até o dia do dia 1 do mês de março até o dia 20 do mês de março, quer dizer, 20 dias de experiência eu tô pagando em milão. Então, a partir do dia 21 de março para o restante dos dias, completando os meses daqui em diante, vai ter que dar um outro contrato com o valor de 1.500. A empresa não pode manter o mesmo contrato dos 2.000 ienes e não pode manter o mesmo contrato da experiência. Então, terminou o prazo da experiência, cabe ao trabalhador cobrar da empresa o contrato vitalício, o contrato normal, sem dar de experiência. Porque quando eu entrei na empresa, quando eu fiz a entrevista com vocês falaram que o prazo é de 2 semanas. Então, prazo de 2 semanas, vocês vão estar só pagando 1.000 ienes. Tudo bem, eu não estou me queixando sobre isso. O prazo de 2 semanas, estando dentro do contrato escrito lá a experiência, a empresa pode pagar esses 1.000 ienes conforme um acordo, porque está no período de experiência. Só que quando está vencendo esse período de experiência, cabe o empregador trazer um novo contrato a partir daquela data que está vencendo, a partir de hoje está vencendo, a partir da amanhã já vai estar fora do contrato de experiência. Amanhã a partir da manhã vai ter que ter o contrato normal, que é o que? Vamos supor que prometeu você 1.500, vai ter que estar a partir da manhã um novo contrato com um valor de 1.500 ienes no valor pago por hora. E não esqueci, deixa quieto, conforme a gente combinou, não precisa trocar aquele contrato não, tá? Deixa aquele contrato do jeito que tá, mas conforme a gente já combinamos aí de boca, já tá, a minha palavra é a que basta, minha palavra é a que vale. Então, não se preocupa que já tá valendo os 1.500, tá? Então, se você não tem esse novo contrato, depois que termina o prazo de experiência, você não vai ter nenhuma prova que realmente a empresa vai estar pagando os 1.500 por hora, seja lá seus 1.300, seja lá 1.500, seja lá 2.000 ienes por hora, não importa. A empresa, o que ela combinou, não tem problema, cabe o trabalhador aceitar ou não. Eu tô prometendo 1.000 ienes por hora para você trabalhar um mês inteiro, 30 dias de experiência por milão, por exemplo. Aí a empresa tem que fazer esse contrato de um mês de experiência, escrito lá, salário milão. Por quê? Porque é experiência. Pronto, aí terminou esse mês de experiência, que é o contrato de experiência, tem que ter um novo contrato. Tem que ter o contrato que não é de experiência, o contrato normal. Então, o contrato normal, o que é? Quanto que é que você está combinando para mim para trabalhar normal? Depois que passar a experiência, depois que eu passei por treinamento, depois que eu aprendi o trabalho, aí aquele salário lá que você combinou comigo, que é de 1.500 ou de 2.000 ienes, que seja por hora, por exemplo, soldador, né? A empresa contrata lá o seu soldador, ela trabalha lá um mês ou 2 meses aprendendo lá, porque tá aprendendo, tá treinando, né? Com um treinador de solda, exemplo, né? Aí ela combina 2 meses de experiência, ou um mês de experiência. Eu tô só fazendo exemplo, né, gente? Um mês de experiência lá pagando 1.000 ienes. Aí depois desse um mês de experiência no contrato, aí cabe a empresa fazer um novo contrato fora da experiência, porque já terminou a experiência. Aí, olha, então agora eu já tô pagando, vou pagar 2.000 ienes por você, tá? Porque já não dá mais experiência, porque a experiência terminou ontem. Então, a partir de hoje, eu já tô pagando 2.000. Então, faça favor, já que você tá falando que tá pagando 2.000 ienes pra mim a partir de hoje, porque terminou ontem a experiência, então me dá o contrato, por favor, novo. Me dá um contrato novo com um novo salário. Não, mas deixa quieto, fica tranquilo. O que eu prometi não vai distorcer a conversa, tá? Fica tranquilo. Caia fora dessa conversa, caia fora, porque a conversa é pra boi dormir, tá? Ou tá chovendo ou tá estiado, ou tá quente ou tá frio. Lembra daquela primeira frase que eu falei do vídeo? Tá quente ou tá frio? Ou tá quente ou tá frio? Não, ou tá quente ou tá frio.
para você tem que estar quente ou tem que estar frio, ou tem que ser claro, né? A forma de interpretação também vale, né? Se para você a empresa combinou 1.500, então é 1.500. Aí cabe a empresa falar que para trabalhar existe sim o prazo de experiência. Pois bem, aí eu não sabia disso, eu só fui atraído pelo anúncio de um Facebook na internet que eu vi rolar lá, alguém tava explicando num vídeo, explicando numa postagem lá, eu olhei lá que era 1.500 por hora, por isso que eu vim trabalhar aqui. Aí eu vim, pronto, tô lá com o entrevistador, 1.500. Aí nessa hora da entrevista, na verdade aquela postagem lá foi uma isca que te iscou, você pescou e você veio fisgado. Pronto, você tá lá na frente do entrevistador. Estando na frente do entrevistador, aí vai falando os benefícios, beleza, é isso. Na tua cabeça até tá, então você tá acreditando que é 1.500. Aí chega lá no final da entrevista que ele vai falar, olha, só que aí tem, na verdade, um período de experiência aqui, tá? Durante o período de experiência, aí nesse contrato você tem que assinar aqui. Aí, mas o que é isso aqui? Aqui tá escrito Milão, por exemplo, é Milão. Aí você já entende que, se a conversa era 1.500 e você foi fisgado pela 1.500, você tem que continuar a mesma prosa dos 1.500 no contrato. E não na hora de assinar o contrato tem que estar lá, agora tem o pedido de experiência. Não, tem que ser bem claro nas postagens também na internet que existe um período de experiência, que dentro desse período de experiência a gente paga X. Fora do período de experiência a gente está pagando Y, mais prêmio, mais não sei o que, mais prêmio de assiduidade, mais ajuda de combustível. É assim, então você tem que ser inteligente também, o trabalhador tem que ser inteligente e olhar o contrato e falar assim, deixa eu ler com calma, deixa eu levar para casa com calma, porque eu não estou raciocinando direito aqui. Ou cabe você me explicar, por favor, já que está escrito em japonês, mesmo que a pessoa explique ali, mas às vezes não está escrito ali que a pessoa está explicando. Você tem que ficar com um olho aberto e outro fechado. Você tem que ficar um olho num gato e um olho no peixe. Você não tem que ficar acreditando em conversa furada. Tem muita gente que fala uma falácia, né? Uma conversa furada, uma conversa mentirosa, e a pessoa acredita. Tem bastante gente que enganam. Não estou dizendo todos enganam, tá? Tô falando que muitos enganam quando está precisando de trabalhador ou funcionário para trabalhar, ou mão de obra para trabalhar. A empresa, alguma dessas empresas que tem a tendência a enganar, ela fisga com postagens, vou colocar, mentirosas, né? Abusivas, ou só para fisgar. E quando vem na entrevista, no contrato que é real. Aí quando você entende que, opa, esse contrato aqui não condiz com aquela postagem, aí você mesmo tem que comparar. A postagem não está combinando com aqui. Uma empresa idônea tem que ser idêntica, tem que ser o espelho. A postagem é X, aí na entrevista tem que estar falando X pelo entrevistador, aí no contrato também está falando X. Então tá batendo a conversa. Lá na postagem do Facebook, no vídeo do fulano lá, que você leu, ouviu o vídeo, tá falando X, todo o conteúdo. Então durante a entrevista tem que estar batendo X, os mesmos X, conforme o vídeo ou a postagem da internet. E ao trazer o contrato para você assinar, você tem que entender que tem que combinar o mesmo X do entrevistador que acabou de narrar a explicação, e combinando também com a postagem. Uns 3x você tem que combinar. E também quando você vai trabalhar, você já vai entrar no setor lá de trabalhar, também vai ter que estar combinando o X. Quer dizer, na postagem é X, você veio na entrevista é X, falou tudo X, aí quando você viu o contrato é X, nossa, até aqui tá batendo as informações. Aí pronto, aí levou você lá pro local de trabalho. Aí quando leva você lá pro local de trabalho, aí muitas histórias já ouvi falar assim, porque vieram me consultar, tá, gente? Você mostra um local para você, na hora que você está procurando um trabalho, aí você vai lá, olha lá o setor, nossa, que bonita, essa linha de montagem que eu vou trabalhar, você faz isso com um driver, né, aquele parafusadeira, você faz isso, então explica tudo, mostra todo o setor, aí você vai embora, fica acreditando que era naquele setor. Aí quando você vai começar a trabalhar, até o contrato ali, tá tudo certo, você assina o contrato, tá tudo certo, mas quando você vai começar a trabalhar,
aqui não é o mesmo X da postagem, não é o mesmo X da explicação do entrevistador, e não é o mesmo X do contrato. Vai estar o YZWB na real quando você vai trabalhar. Aí muitas vezes tem muita explicação assim, na verdade a gente preencheu os funcionários, a mão de obra até ontem, né? Quando a gente trouxe você, na verdade estava precisando ainda de mais pessoas, mas depois a gente já acabou de preencher as pessoas. Então nesse setor A que eu te mostrei ontem, já está preenchida as vagas. Você sujeitaria, não tem problema, né, de você trabalhar lá no setor B, no setor C ou D, lá. Aí você começa a trabalhar no setor C ou D, que não tem nada a ver, às vezes é fundição ou é torno, que na verdade saiu fora do X, que o X na tua cabeça que você era linha de montagem, a parafusadeira, fica ali tudo limpo, não mexe com óleo, não é quente, não tem ventilador, tem ar-condicionado. Aí quando você vai para o setor lá, no dia da verdade, vamos ver, na real vamos ver, que às vezes você vai trabalhar num setor quente, não tem ventilador, não tem ar-condicionado, aí você fica, ué, caramba, cadê o X? Que tava tudo desde a postagem, na entrevista, no contrato, cadê? Sumiu. Quer dizer, você já entrou num setor X, o YB, que vai estar trabalhando num setor bem quente, que não tem nada a ver com X, né? Então, quer dizer, você tem que estar tudo, presta bem atenção nessa combinação. A postagem X, entrevista X, contrato X, aí tá batendo. E para bater tudo tem que, na verdade, você trabalhar com conteúdo X. Esses conteúdos tem que estar todos ornando. Aí, para ornar perfeito mesmo, é quando você vai lá, trabalha o mês inteiro e você vai recebeu conforme as contas, conforme os seus cálculos, recebeu X, vai estar X. Às vezes a empresa combinou lá no contrato X e na promessa do entrevistador que vai pagar ajuda de combustível, ajuda de transporte, ajuda não sei o que, prêmio de assiduidade. Aí pronto. Aí quando você recebe, você não faltou nenhuma vez e tá faltando uns 10 mil, uns 20 mil referente àquele prêmio que você tava na cabeça que se computasse vai dar X. Só que, mas cadê o X? Tá dando 20 mil a menos. Quer dizer, não tá dando X, tá dando Y, o resultado Y, então não tá descombinando a conversa. Então ou é quente ou tá frio. Então, né, a conta tá dando 1 mais 1 igual a 3 quando você recebe um resultado desse formato. Não foi, prometeu X, no final tem que estar X. Se não está dando X, então algo está acontecendo. A empresa ela tem que ser clara. A empresa prometeu X, ela tem que dar X e você receber X. É assim que tá. Se na entrevista o cara falou X e eu prometeu X, eu estou trabalhando X e eu recebi X, nossa, então tá perfeito. Aqui é aqui mesmo. Às vezes, muitos casos também que eu já preguei em consultas, quando vieram, prometeu isso aqui, tá tudo perfeito. Aí quando tem empresas que prometem a moradia, né, o apartamento, né? Aí só que na hora de chegar morar com apartamento, você tem que morar com 2 pessoas. Às vezes na entrevista explicou que tem apartamento, a gente dá apartamento, só que faltou falar que você aceitaria morar com mais um rapaz, aproveitando que você veio solteiro ou solteira. Às vezes a empresa ela tá com em mente dividir o apartamento, para ela fica mais lucro, mais barato do que alugar, ter desembolsar luva, né, para uma imobiliária para alugar um outro apartamento só para um, sendo que não custa nada eu jogar 2 ali ou 2 ali e economizamos na luva, né? Só que a empresa tem que ser clara, onde a lei manda, seja claro, fala X. Então, a gente tem um apartamento, só que temos um apartamento ali, você aceitaria morar com mais uma? Ou fulano, você aceitaria morar com mais uma? Ou fulano, você aceitaria morar com mais um? Aproveitando que seja solteiro, porque a fulana lá é solteira também. Aí cabe você querer ou não. Bom, eu não aceito, tá? Desculpa, eu não aceito, mas eu quero morar sozinho mesmo. Então tá bom, a gente só tá perguntando, você quis perguntar. A gente tem também apartamento solteiro para uma pessoa.
Mas não, a empresa não tem um apartamento para solteiro, a empresa só tem um apartamento para morar com 2 ou 3, porque a casa, o apartamento é grande, e ela omite essa parte de vai morar com as pessoas, junto com as pessoas. Ela deixa para a última instância falar. Às vezes você faz toda a entrevista, vê o local, aí vê que você realmente já trouxe a mudança, está prestes para mudar, você já não tem, está desempregado. Aí não tem como a pessoa ela recusar, ela vai aceitar morar junto com outro ou outra nessa condição, se eu aguentar essa informação, deixar para o último, deixar para revelar por último. Tem muitas jogadas assim, empresas não idôneas faz desse tipo de um formato de fazer, né? Ludibriar, né? Formato de ludibriar. Eu tô prestando atenção no trânsito, tem um carro querendo entrar. Desculpa aí, eu perdi o raciocínio. Então tá, se a empresa combinou X pra você, falou X no contrato X, às vezes na moradia, então é o Y. Eu não sabia que tinha que dividir com outra pessoa. Tem bastante gente que não aceita dividir com outra pessoa, porque às vezes eu não fumo e a outra pessoa lá fuma. Não, quem entrou primeiro é a pessoa que fuma, então ela se acha no direito de o próximo que vier, por mais que a pessoa não fume, ela vai ter que respeitar a vontade minha de fumar. Tem que entender que a casa, por não ser tua, a residência, por ser empreiteira ou por ser da fábrica, a residência se fala chataco, né? Uma residência para funcionário, um alojamento para funcionário. Então, um alojamento para funcionário, se aceitou dividir com outra, não é teu. Você não manda no apartamento. É uma regra combine entre as partes, né? Quer dizer, eu recomendo combinar antes de entrar. O barato não sai caro, o combinado não sai caro, quer dizer, né? Então, do que você entrar e depois você fica sabendo, eu não fumo, mas vamos lá, né? Eu tô precisando de trabalho, aí acaba entrando. Aí você não suporta o cheiro de cigarro. Às vezes a pessoa é porca, a pessoa não limpa o apartamento, ela pega, deixa ali as coisas no chão, ela pega, não limpa, ela não limpa o chão, toma cerveja, deixa lá no corredor, come e não lava o prato na pia. Aí você fica morando com uma pessoa dessa, às vezes você é organizado e não suporta, sai briga, sai facada ali, não é possível. Eu não suporto morar com uma pessoa porca, desorganizada, eu já sou assim. Então, se for uma pessoa porca, desorganizada, aí você já pergunta e já tenha apresenta-se pessoalmente, conversa pessoalmente com a pessoa e vê como é que é. É lógico que durante, só convivendo, que você vai saber se orna ou não morar com a pessoa, né? Mas o que eu quero dizer na parte de moradia também seria assim, seria o Y fora do X. Se tudo combinou, era o X, deu tudo X, no contrato X, na entrevista X, quando eu vi na publicação X, na proposta X, aí o apartamento não está ornando, então é o Y. A condição do apartamento tem que dar X também, que eu quero dizer, tá? Então, voltando lá no assunto, para fechar o raciocínio de quando você vai trabalhar por 1.500 por hora, quando você é fisgado para trabalhar por 1.500 ou 2.000 que seja, porque você te atraiu os olhares naquele valor, aí você chega e na entrevista tem que ser 1.500, tem que ser 2.000, tem que ser aquilo que combinou. Aí quando traz o contrato, você olha lá na parte do salário, pagamento por hora. Ué, mas você falou 1.500, mas aqui por que tá 1.000? Aí, não, é porque lá embaixo tem uma cláusula de observação. Não existe a observação, não existe. Ou é 1.000 ou é 1.500. No salário, se eu prometi 1.500, tem que estar lá 1.500 no salário. Não tem que colocar um número lá na frente de observação. A gente paga 1.500 conforme assim. Se você fizer isso, se você não fizer, é 1.000. Quer dizer, o contrato ele não pode ter dois sentidos. Não pode ter dois significados. Tem que ter um significado. Tem que ter uma verdade. Não existe duas verdades, três verdades. Não existe várias verdades. Existe uma verdade.
O que existe são várias interpretações, que é o que? Jijitsu wa hitotsu, e kaishaku wa mugendai de aru koto, né? Kaishaku wa mugendai de aru koto significa que interpretações tem várias interpretações, infinitas interpretações. Kaishaku mugendai de aru koto significa várias interpretações. E Jijitsu wa hitotsu. Não existe duas verdades, três verdades, não. Existe só uma verdade e interpretações existem infinitas e várias interpretações. Então não pode ter infinitas verdades dentro do contrato. Existe uma verdade apenas no contrato. Então quando tem uma palavra no contrato lá com duplo sentido, você tem que cobrar. Não, mas aqui tá falando assim, eu não tô entendendo. É 1.500 ou é 1.000? É 1.500 ou é 1.200? É que você falou, combinou na postagem lá do anúncio, eu vi 1.500, aí na entrevista você também combinou 1.500, aí tá, tudo bem, agora no contrato aqui tá escrito 1.200, não tô entendendo. Ou chove ou não molha, tipo assim, chove ou não molha, né? Chove ou não molha. Quando você entende que a situação não tá nem para chover, nem para molhar, não tá nem para quente, nem para frio, você tem que cobrar o entrevistador, o responsável da empresa. Ó, quando você falou é 1.500, concorda? Pronto, concorda. Então aqui no contrato não tem 1.500, onde tá? Não tem 1.500 aqui. Se não tem 1.500, então você tá me querendo me enganar, ok? Vamos parar de conversa furada aí e parar de acreditar em varinha de condom. Vamos parar de acreditar em Papai Noel. Papai Noel não existe não. Não existe não, né? Não estou falando que todas as empresas fazem isso. Eu estou falando que muitas empresas que não são idôneas, elas aplicam esse formato, né, de trabalhar, só que não está sendo claro. Quando, na verdade, a lei cobra claridade. É isso que eu quero dizer. Cobrem claridade das empresas, e quando a empresa vai contratar um funcionário, ela tem que ser clara. É só isso que eu quero dizer. Seja claro. Não pode dar a conta 1 mais 1 igual a 3. A conta certa tem que ser 1 mais 1 igual a 2. Ok? Cheguei aqui no Combine outra vez. Vou fazer uma comprinha aqui. Ok, gente? Um abraço para vocês. Tenham um bom dia. Yoroshiku.